Agora o comentário final. Gustavo Marques. Meus amigos do rádio, meus amigos da internet, meus amigos do YouTube, 31ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Um jogo horroroso. Falando de Guarani e falando de CRB. Na minha opinião, o jogo é disputado em cima dos erros. Ou seja, quem errar mais perde, quem errar menos ganha. As duas equipes erraram, extravasaram na questão erro. O CRB, errou muito, Guarani errou muito. O Guarani já começou errando desde o começo do jogo. Falhas individuais, até que bateu cabeça o Jefferson e o Douglas Barcelar. O Jefferson tentou sair jogando, a bola volta para o ataque do CRB, cruzamento. O Douglas Barcelar fura e o Anselmo Ramon, que já passou aqui no Brinco de Ouro, já vestiu a camisa do Guarani, faz o primeiro gol do CRB. As duas equipes continuam errando. Até que o Guarani ganha uma falta, Salustiano bate pro gol, engana toda a defesa, batida curta, rasteira, engana o goleiro Albino, o Guarani empata o jogo. E quando eu falo que quem errar mais perde o jogo, nesse caso, o CRB errou mais que o Guarani. Erro, do goleiro Albino, o Bispo bate pro gol, a bola dá aquela quicada, engana o goleiro Albino, a bola passa entre os dedos do Albino, o gol da vitória do Guarani. O Guarani vence o jogo, placar de 2-1. Gustavo, esse resultado ameniza os problemas do Guarani? Ameniza a situação do Bugre? O Guarani vai com mais vontade pro derby? O Guarani vai com mais gana pro derby? É isso que nós estamos esperando. É isso que nós esperamos do time do Guarani. Porque essa vitória não ameniza nada dos problemas. Não apaga as chamas que estão, aliás, no Brinco de Ouro da Princesa. Essa vitória aí não resultou em nada na melhora, evidentemente, dos problemas. Os problemas que existem nos bastidores do Guarani. Hoje o Bugre não tem um presidente. Colocaram lá um qualquer um como presidente, o presidente se afastou. Sinal de alerta ligado no Brinco de Ouro e não é de hoje. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, sinal de alerta ligado, não. O sinal de alerta ligado desde a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Guarani estava na lanterna e não saiu mais. Continua. Então, meu amigo, o que resta agora é vencer. Cada jogo é uma final. É uma final. O Guarani não pode entrar em campo contra a Ponte Preta só pensando no derby campineiro. Porque assim é aquela. Vamos empatar o jogo? Ninguém ganha, ninguém perde, não tem pressão e vida que segue. Isso acontece muitas das vezes, viu, meu amigo? Mas o Guarani não tem mais privilégio, não. Um empate não vai resultar em nada. Aliás, vai piorar a situação. O Guarani precisa entrar em campo para vencer, para ganhar, para sair dessa zona incômoda, para respirar, para pensar em ficar, em permanecer na Série B do ano que vem. E o Guarani entra em campo pressionado, sim, por conta da vitória, não somente da situação. Olha o que o Guarani está criando dentro da competição. O resultado contra o CRB, ele dá uma paz para a Ponte Preta. A vitória hoje do Guarani enfrentando o CRB faz com que a diretoria da Ponte Preta durma um pouco mais tranquila. Faz com que a torcida da Ponte Preta durma mais tranquila. Por conta que o CRB é time que está disputando ali para não cair, tá os pontos perto da Ponte Preta. O CRB vencendo hoje, a Ponte Preta poderia estar na zona de rebaixamento ou chegando perto da zona de rebaixamento. Aí o torcedor vai falar assim, poxa, venceu o CRB, salva a Ponte Preta, entre aspas, aí chega contra a Ponte Preta e perde. Então perdesse para o CRB, já que vocês não tinham competência para vencer a Ponte Preta, que perdesse para o CRB. Olha o tamanho do problema que o Guarani cria após essa vitória.
tem que continuar a vitória. Tem que continuar com as vitórias. E o jogo contra a Ponte Preta é importantíssimo. Porque se perde a Ponte Preta, você vai vir com os dois problemas. Que é o problema do campeonato, que a situação fica mais difícil. E o problema é que o torcedor vai ficar no seu pé. Poxa, já que não tinha competência de vencer o derby, então tivesse entregado para o CRB. Porque pelo menos aí a Ponte Preta estaria próxima da zona de rebaixamento, ou estaria na zona de rebaixamento, e os dois morressem abraçados. Beleza. É o que muitos pensam. Então o Guarani agora, depois de salvar, de dar uma água, a Ponte Preta estava no deserto. O Guarani foi lá e serviu água para a Ponte Preta. Serviu água para o seu rival, para a sua rival. E agora tem a obrigação de matá-la, entre aspas, falando para você, amigo telespectador. Jogo no próximo domingo, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Então você vê o problema que o Guarani cria, se caso não vencer a Ponte Preta. É, meu amigo. É, minha amiga. É jogo duro. Guarani, respira. Mas não sai da UTI, não. Comentário final.